transformou o meu lamento. Aleluia, aleluia. Em dança de avivamento. Fala, tudo certo com a transmissão? Desde que ele me ouviu, e a tempestade não se acalmou. Desde que ele me ouviu, e a tempestade não se acalmou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, aleluia, em dança de avivamento. Eu não vou parar de cantar. Vocês não vão parar de dançar. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Não, Rogério, fica aí, por favor. Valeu, Deus abençoe vocês. Obrigado. Tamo junto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Seja bem-vindo para a nossa sala de hoje da Pastoral da Sobriedade, com o 7º passo, reparar. Com muita alegria, nós queremos pedir permissão para adentrar na sua casa e, junto com você hoje, fazer uma reflexão profunda da nossa vida, de quais são as situações que nós precisamos reparar. Reparar vem do ato do verbo reparar, alguma coisa, eu preciso reparar algo, eu preciso fazer algo para mudar a minha história. E tudo isso tem a ver com a reparação financeira, social, dos nossos relacionamentos afetivos, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que marca a nossa história, que nos impede muitas vezes de poder seguir em frente. Então, com muita alegria, queremos acolher todos vocês que estão conectados conosco, que ainda irão ouvir essa transmissão, que você possa hoje causar dentro de você essa reflexão profunda e que você possa, com os olhos da fé, com a graça de Deus, do Espírito Santo, poder perdoar as pessoas, se acertar com as pessoas, para que você possa ficar livre para seguir em frente. Então vamos começar com o nome do Pai. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Estamos
estamos aqui para louvar a Deus, para rezar junto. Você já vai preparando os seus pedidos para no momento da partilha que nós possamos apresentar e rezar junto com você. Em meio à situação que estamos vivendo, essa pandemia, essas dificuldades, nós queremos levar alegria para dentro da sua casa, alegria que vem de Deus. Por isso queremos pedir também, rezar junto com todos vocês, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos dar força para que nós possamos fazer diferente aquilo que não está dando certo, que é a motivação da semana passada. Vamos pedir assim que o Espírito Santo de Deus, que conhece todo o nosso interior, as regiões mais escondidas da nossa alma, possa se fazer presente. Convido você a ir apresentando as suas situações. Convido você apresentando a Deus agora tudo aquilo que você precisa. Se é alguma situação financeira, se é alguma situação afetiva, que o Espírito Santo de Deus possa visitar você, seu interior, a sua família, aquela pessoa que mais precisa de oração nesse dia. Convido você a apresentar ela. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus conhece os lugares mais escondidos da nossa alma. Jesus prometeu o Paráclito, o Espírito da Verdade, aquele que pode nos ajudar. Ele sabia que nós somos pessoas que muitas vezes, na maioria das vezes, podemos assim dizer, não compreendem muito bem, principalmente quando sofremos, que quanto mais sofrimento, mais Deus está próximo de nós. Em meio a nossas dificuldades, em meio aos acontecimentos, em meio aos conflitos, em meio à nossa história de vida, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar essa noite a refletirmos quais são as situações que nós precisamos resolver, que com certeza podem estar impedindo a nossa vida, a nossa alegria, a nossa motivação. Hoje nós vamos compreender, nessa sala de hoje, que a falta de perdão, que as nossas relações conturbadas, cheias de traumas causadas por palavras, por situações, criam uma grande barreira na nossa vida e nos impede de sermos felizes. Inclusive, coisas mal resolvidas da nossa história no passado, ela repercute, ela se torna muitas vezes grandes muralhas na nossa vida futura. Então hoje nós vamos dar esse passo na fé, refletindo, pedindo a Deus a graça pela força do Espírito Santo, que nós possamos compreender, que nós possamos voltar um pouco para trás, observar quais situações, quais pessoas que nós precisamos pedir perdão. Como que é o relacionamento seu com as pessoas? Você tem essa possibilidade que frente aos acontecimentos você pode
pedir desculpa, pedir perdão. E diante de tudo isso que o Jerry foi rezando, foi apresentando, eu quero pedir para você mais uma vez ouvir esse pedacinho da música e com muita fé clamar o Espírito Santo de Deus mais uma vez. Clamando esse Espírito Santo, que é Ele que nos transforma, é Ele que nos transforma, é Ele que nos cura, Ele que nos dá a paz. Muita fé, fecha seus olhos e clama esse Espírito de Deus. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Permita que o Espírito Santo se mova o meu em mim, em coração, você. enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Vamos começar então, convidamos você a participar junto conosco. Do nosso programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade. E é com a fé nesse Espírito Santo que nós vamos iniciar então com essa oração. Senhor, Admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego a minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja, com a a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando, para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. piedade redentora de Cristo, Dai-nos a sobriedade. dai-nos a sobriedade, Piedade redentora de Cristo. sobriedade e paz. Só por hoje, Graças graças a a Deus. É uma caminhada, é um degrau que hoje nós vamos subindo. Subimos 6 degraus até então e hoje estamos subindo o 7º degrau, que é o degrau
do reparar. Agora é o momento de eu e você olharmos para trás e verificarmos como foi e como está sendo as nossas relações afetivas, financeiras e tudo aquilo que nós precisamos conversar, tentar atualizar, tentar melhorar. Queremos convidar você a rezar conosco 3 vezes esse degrau, esse 7º passo que é o reparar. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Então, meus irmãos, toda semana nós temos essa proposta nova que a Pastoral da Sobriedade nos traz. Não é fácil mudar comportamentos que talvez 20, 30 anos agíamos do jeito que agíamos. E a Pastoral da Sobriedade vem nos orientar, vem nos ajudar a começar a observar que muitas situações, muitos comportamentos, muitos procedimentos que temos, eles podem estar fazendo os outros sofrerem, ou a nós mesmos. Dentro deles está a dependência química e tantos outros comportamentos relacionados a padrões comportamentais que eles causam sofrimento, como por exemplo, pessoa irritada, pessoa angustiada, pessoa que sofre de inúmeras fobias, Pessoas nervosas. Depressão. Hoje mesmo estava ouvindo um programa da RPC e estava passando, não, acho que era da Tarobá, um dos jornais aí locais, e estava comentando de 2 motoristas que se encrencaram no trânsito e deu briga. Coisa simples. E a coordenadora lá da equipe de trânsito disse que até morte dá por uma situação simples. E admitir que a pessoa que está dirigindo, às vezes ela pode estar com algum problema, com alguma dificuldade, às vezes ela está perdida. A gente se colocar no lugar do outro, isso se chama empatia, né? Então, às vezes, assim, por coisas simples, ocorre uma briga, uma discussão, ocorre até morte. Então, é por isso que nós precisamos de sobriedade em todas as situações. E o que me ajuda muito é me colocar no lugar do outro. Às vezes eu também estou no trânsito assim, e vejo que alguém fez uma coisa errada, aí eu penso, porque às vezes eu também faço coisa errada no trânsito. A gente está desligado, aí eu penso isso, justamente isso. Estou falando do trânsito porque hoje teve esse exemplo nos jornais locais aqui da cidade. E eu me coloco no lugar, às vezes a gente está preocupado com uma doença de algum irmão, de algum familiar, ou de nós mesmos, e às vezes a gente se desliga. Então isso pode acontecer, né? Se colocar no lugar do outro. E eu como motorista diminuir, entender. Então são atitudes simples que podem mudar o dia a dia nosso e do outro também. E evitar uma discussão, evitar uma briga, evitar até uma morte, por que não, né? Então, nós estamos falando de um padrão comportamental que está instalado em nós e que é uma grande barreira para nós, na maioria das vezes, que é reconhecer, que é aceitar
precisa perdoar, que precisa se retratar, que precisa aceitar que errou. Então não é feio. Nós vamos nessa caminhada fundamentados na palavra de Deus, na proposta que a Pastoral da Sobriedade traz, que é na reflexão da palavra de Deus e também no modelo, no jeito que Jesus andou e nos ensinou. Então, essa pastoral ela é fundamentada nesse princípio também através da abordagem da psicologia sistêmica e outras abordagens que se entrelaçam nas relações sociais, como a psicologia de grupo, muitas vezes, porque nós temos a oportunidade no momento da partilha de falarmos das nossas situações e muitas vezes na partilha do irmão nós nos identificamos com os problemas. Então, como o fundamento essencial dessa pastoral é a palavra de Deus, nós vamos partilhar o Evangelho para nós fazermos a reflexão de hoje e adentrarmos nessa seara da dificuldade de aceitar, da dificuldade de assumir os nossos erros e a falta de perdão. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. 19. Capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nos seus ensinamentos, sempre leva-nos a nos questionarmos. O que Jesus está pedindo para nós hoje? Tomarmos uma decisão. E a decisão que o Senhor nos pede está voltada a reparar. Reparar o quê? Trazendo um exemplo. Nós temos o nosso carro que ele não está muito bem, e aí a gente sai com ele na rua, fura o pneu, por exemplo. Aonde a gente vai? A gente vai na borracharia. E nós chegamos na borracharia, a gente fala pro borracheiro que lá está que nós levamos o pneu para reparar, para consertar, para arrumar. Tem situações na nossa vida que são como isso. Às vezes nós estamos meio murchos. Às vezes a gente está tão reclusos em nós mesmos que nós precisamos consertar. Eu lembro no passado, quando eu tinha envolvimento com drogas, cocaína, alcoolismo, tinha um comportamento que estava instalado, que é padronizado na maioria dos dependentes. Aliás, ele é mais evidente na vida do dependente, porque o dependente químico ele tem uma grande dificuldade de admitir as suas dependências.
E um padrão que está, um comportamento que está instalado na vida do dependente químico, que é claríssimo, é o comportamento da mentira. Porque ele tem que criar todo um mecanismo para se proteger daquela condição que ele está. Aí ele arruma desculpa para tudo. Inclusive, eu lembro que eu inventava que o carro estragava e o dinheiro... Aonde você está gastando dinheiro? Ah, esse carro. Sempre tinha uma desculpa. Ou subia lá no forro para arrumar não sei o quê. Subia no forro para beber, escondido dela. Ele fazia isso. Ele falava, vamos arrumar não sei o quê lá, que ele ia arrumar lá no forro, tinha numa casa que a gente morava. Então Ele enchia de bebida e não sei o quê e subia lá. Foram 2 anos praticamente de mentiras. Eu vivi 2 anos de mentira. No início, quando casamos em 1999, faz um tempinho já, eu tinha tomado uma decisão de reparar a minha vida, de mudar a minha história. Só que foi algo assim, meio que... Foi impulso. Foi um impulso. Foi impulso porque ele tinha me conhecido. Fiquei meio E eu assim. eu era muito de ir na igreja. Eu me lembro que ele foi na minha casa, ele se assustou que tinha tanta Bíblia na minha casa. Que era um comportamento que não fazia parte do meu dia a dia. Ele falou, mas pra que tanta Bíblia, né? Uma Cada não um tinha a basta. sua. É que cada um tinha a sua, né? Então isso foi surpresa. Mas assim, eu até tentei ali um tempo, eram tantas coisas que eu precisava reparar na minha vida, que eu escondia tudo aquilo. Só que sozinho, aí que tá, sozinho, não dá. Né? Eu não sabia que ele era dependente químico, lembrando, né, Jé? Não sabia. Então nós passamos durante 2 anos de casado, ele parou com o uso. Ele não usava. Quando a gente casou, quando a gente se conheceu, ele parou de usar, né? E aí ele teve a recaída. Por quê? Eu vejo assim, depois a gente acompanhando essa pastoral e até o tratamento dele, eu vejo assim e eu vejo muitos dependentes químicos passando por esse processo, tentando sozinho não dá, né? É que assim, o processo terapêutico, do dependente químico e da família que passa também, por isso que é importante que a família, o maior vilão na recuperação de um dependente químico é a família. Mas assim, é um processo que exige muito da pessoa, né? E a recaída faz parte do processo. Mas eu não compreendia isso. Hoje eu entendo, porque nós aprofundamos esse tema, né? Só que a recaída vem com tudo, né? E a recaída vem com tudo. Por isso que eu fui entendendo nesse processo que o grande problema meu estava relacionado com esse passo de hoje, que é o reparar. Porque eu ainda não tinha reparado a minha vida. Eu continuava tentando na caminhada, nessa mudança nova de vida, mas com aquele monte de mentiras, com aquele monte de enganações, como o pobre Zaqueu. E Zaqueu tinha, a gente percebe na narrativa do Evangelho que ele era um homem de pequena estatura. E quando nós estamos inundados, envolvidos no erro, na mentira, na falta de decisão de mudar de vida, nós ficamos pequenos. O ser pequeno, na profundidade desta palavra, é um homem que estava cheio de defeitos. Mas quando ele se sentiu chamado por Jesus, ele fez de tudo. E o subir na árvore é a decisão. Eu tenho que sair. É como sair do buraco. Ele tomou a decisão de subir a árvore para que Jesus pudesse vê-lo. E quando nós temos essa atitude de querer subir o degrau, ir para a frente, essa decisão nos ajuda a começar a verificar na nossa história. E hoje nós queremos refletir com você a decisão que nós precisamos tomar, que é a decisão de reparar. Trazendo o exemplo da falta de perdão, por exemplo, quando a pessoa não perdoa alguém, essa falta de perdão, o nosso entendimento neural, ele não compreende essas atitudes humanas que, aliás, nós não nascemos odiando, nós não nascemos ressentidos,
Mas a vida foi fazendo isso conosco, pessoas foram fazendo isso conosco. Na maioria das vezes nós... O mundo foi fazendo isso conosco. Na maioria das vezes nós não merecíamos tamanho sofrimento, tamanhas enganações, tamanhas mentiras, tamanhas situações de maus tratos quando pequeno, palavras de rejeição, que aí é um outro elemento também importante que temos que refletir, porque ele é um de muitos sintomas da depressão, né? A pessoa que tem depressão, costumeiramente na vida dela, na história dela, ela foi uma pessoa rejeitada. Mas falando da falta de perdão que gera, quando nosso entendimento não compreende aquelas atitudes que temos, do ódio, do ressentimento, o nosso corpo, todo o nosso fisiológico começa a sofrer, começa a manifestar, porque tudo o nosso sistema é interligado ao nosso pensamento, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro. O nosso setor de recompensa, que é uma região onde produz as células do prazer da vida, quando nós somos pessoas ressentidas pelos acontecimentos ou pelas situações que as pessoas nos causaram, o nosso corpo começa a sofrer. O nosso corpo começa a dar sinais. Aí vem inúmeras situações, gastrite, úlceras, câncer inclusive, dor nas articulações, dores de cabeça, dores nas costas, fadiga que a pessoa não sabe explicar de onde que vem. Tudo está relacionado com a forma que nós compreendemos o que as pessoas nos fizeram. Ninguém aqui hoje está dizendo que o que a pessoa fez não é o que causou alguma situação na vida de nós, mas é para dizer que se eu e você que está participando aqui, ou que ainda vai participar desse momento, não compreender que você precisa tomar uma decisão e perdoar, você vai ficar muito tempo ainda sem compreender o que Deus e o que a vida está reservando para você. Porque a falta de perdão é um grande buraco que nos impede de seguir em frente, de dar sentido na nossa vida. E o que é interessante é que quando nós somos vítimas de situações que nos machucam, nós, dali a pouco, por falta de compreensão das atitudes, das situações que aconteceram conosco, nós acabamos reproduzindo esses padrões. Porque quando nós somos negligenciados no passado, quando nós somos feridos no passado, se nós não aprendermos a superar essas situações, nós vamos repetir esse padrão. E aí a reflexão de hoje é nesse sentido. Pergunta: vamos ainda continuar sendo talvez as pessoas que vão fazer os outros sofrer, ou hoje nós vamos tomar uma decisão de reparar? E o que é interessante, que na nossa história de vida, nossa cultura, ensina que o pai é a autoridade, que a mãe é aquela que tem que ficar aqui, que é a que protege, que é a que ensina, que é a que ajuda os filhos. Ainda essa cultura está entrelaçada, embora muito tenha se falado sobre isso, mas eu vejo nessa caminhada e nesse trabalho de conselheiro tutelar, quanto que é difícil para os pais, para os responsáveis pela criança e pelo adolescente, olhar para a criança, para o adolescente e pedir perdão para ela. Isso é uma forma de reparar. Pedir perdão porque não foi um bom pai. E aliás, o que é interessante, pode ser que a pessoa tenha 80 anos, mas se ela compreender que ela pode reparar naquele momento, todo trauma, toda ferida que causou durante a vida vai ser sarada instantaneamente. Gente, é algo fantástico que acontece com o ser humano, que quando a pessoa tem consciência que errou, que magoou, que machucou, que feriu, que deixou seus afazeres, a sua responsabilidade parental de pai e de mãe, para cuidar de outros afazeres, inclusive acontece muito conosco na caminhada de igreja.
Tem muitos pais, muitas mães, muitas pessoas que procuram o refúgio da igreja para deixar de enfrentar os problemas de relacionamento dentro de casa. É mais uma fuga. É mais uma fuga do que uma fé em um serviço comunitário. Ou também eu já ouvi falar assim, pessoas que preferem ficar trabalhando do que voltar para casa. Mas você falando de pedir perdão, eu me lembrei também assim, às vezes a gente quer que os filhos da gente peçam perdão. Mas como é que eles vão pedir perdão se eles não aprenderam a pedir perdão? E os exemplos somos nós. Eles vão pedir perdão a partir do momento que quando nós, pais, errarmos, eu digo pais, mas isso a gente leva para outras situações, quando nós ensinarmos eles a pedir perdão verdadeiramente, porque a gente erra, a gente é falho, a gente erra com os nossos filhos também. E pedir perdão faz parte. Esse pedir perdão gera amor, gera paz. E olha que lindo, ensina eles também a crescerem sem esse orgulho, porque é um orgulho que tem ali que nos impede de pedir, porque errar faz parte da nossa vida. A gente erra, infelizmente, a gente erra. Mas o pedir perdão, aí fica aquele orgulho, aquela coisa ruim, né? E eu lembro quando eu era adolescente, que eu comecei a frequentar o grupo de oração, eu tinha lá meus 17, 18 anos, falavam que o orgulho era filhote do demônio, filhote do encardido, e olha, ele é mesmo. Porque é um orgulho que a gente vai brotando, vai deixando, e que impede de eu reconhecer que eu errei, que eu sou humana, me desculpa, eu errei. E isso faz parte, né, da nossa vida, da nossa essência. Errar e pedir perdão. Nós temos que observar que quando nós tentamos reparar, e aí voltando na minha história, foi difícil para eu chegar para minha esposa, porque eu já tinha feito outras vezes isso. Não, agora minha vida é outra, você é um homem novo, né? Logo que conheci ela e tal, né? Mas depois de ter recaído, depois de recair feio, ter que voltar e olhar para ela e falar, olha, tudo aquilo foi uma mentira. Foi muito difícil, eu precisei ficar 9 meses dentro de uma chácara refletindo. 9 meses. Que eu precisava... Que é um nascer de novo. Eu não entendia isso. Por que ele tinha que ficar 9 meses lá? E eu com meus 3 filhos pequenininhos, né? E os meus pais estão acompanhando aí, velho. Glória a Deus. Meus pais estão acompanhando lá de Presidente Prudente. Saudade, né? Então, e nessa época meus pais vieram também me ajudar, né? Porque Deus coloca seus anjos para nos cuidar. Então, o pedido de perdão não é uma fraqueza, nós não temos que ver como uma fraqueza, uma humilhação, muito pelo contrário. Nós temos que observar que o pedido de perdão, reparar, e aqui eu sei que muitos têm dificuldades financeiras, mas quantas pessoas que são infiéis, economicamente falando, que compram, não conseguem pagar as suas contas, aliás... Tem pessoas que têm um padrão instalado de enganar mesmo, de levar vantagem. E o dependente químico, ele tem muito assim, exacerbado esse padrão comportamental de enganar os outros. A pessoa tem uma criatividade para enganar. Mas também aquelas outras pessoas, muitas outras pessoas que não são dependentes químicos, também tem problema na área econômica, e a gente só observa que o dependente químico é errado. Mas assim, o que é interessante, que nós precisamos querer buscar a reparação. Zaqueu, na sua atitude, ele quis buscar reparar, e ele reparou. E que alegria quando que ele procurando, ele pequenininho, e subiu lá na árvore que ele não alcançava, e era muita gente perto de Jesus, né? E a hora que Jesus olhou para ele, desce daí, ele ficou tão feliz, tão feliz. Alegria, ele fala, a alegria não coube nele, né? Que ele na hora, e começaram a falar como que Jesus vai atender um pecador, né? Ele é pecador, e isso acontece também na nossa igreja. Quanto que somos julgados, às vezes a gente julga, né? Ah, mas aquela pessoa lá, não sei o que, né?
E ele foi julgado. E na hora ele estava tão feliz que ele falou, eu vou devolver tudo que ele era coletor de impostos, né? Eu vou devolver tudo. Mas aquilo não foi obrigação, foi assim, brotou. Porque Jesus olhou para ele e amou. Do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Tem coisas que nos tornam pequenos na nossa vida, não tem? Mas uma situação que nos causa muito pequenos é a falta de perdão. Gente, tem gente que faz 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos que não consegue perdoar. A gente não quer dizer que você tem que procurar, às vezes tem, o perdão às vezes precisa ser buscado. João Paulo II nos deu um grande exemplo, que ele procurou aquele homem que atirou nele, e o homem surpreso, João Paulo disse para ele, que ele perguntou, o que veio fazer aqui? João Paulo, Papa na época, disse assim, eu vim aqui te dar o perdão. Mesmo você não devendo e você repara, às vezes nós precisamos reparar o mal que a pessoa causou sem ser nossa culpa. Eu sei que você pode estar pensando, eu penso também, nós pensamos, isso é do nosso humano, que não é fácil perdoar quem magoou, quem nos feriu, né? Não é fácil. Eu sei de pessoas ali que perderam pessoas que por mortes, né? Não é fácil perdoar. Mas aí Jesus nos deixa um exemplo, porque ele não merecia estar numa cruz. Ele foi preso ao meio de ladrões. Olha que exemplo que ele deixa, né? Na hora da cruz, tá? Que ele não aguentava nem suportar mais o peso dele, nem respirar ele conseguia, porque ele já tinha sido torturado, já tinha apanhado, humilhado, né? De braços abertos ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele deixa esse exemplo para nós. E aquilo que o Jair disse, quando a gente consegue perdoar, a gente tira esse peso. Então tem que entregar para Jesus, deixa que ele cuida, que ele julga quem for preciso, né? Eu preciso fazer a minha parte, perdoar. Não é fácil. Mas olha para a cruz, que a cruz nos ensina a pedir perdão e nos motiva. O que é dar perdão e o que é perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Jesus possa nos ajudar. Deu muito trabalho eu reparar inúmeros comportamentos que causavam sofrimentos a mim e a minha família. E assim, tinha um momento, e tem um momento ainda na nossa casa que volta e meia acontece, que é o momento do perdão. Eu lembro que isso foi instalado dentro de casa desde nossos filhos serem muito pequenos. Eles brigavam pela seguinte situação: quem queria pedir perdão primeiro. Já viram um negócio desse? Que lindo que é isso. É eu. São práticas simples que nós trazemos para a nossa vida, né? É pedir perdão, é pedir bênção. Temos que ensinar nossos filhos, netos, a pedir bênção. Porque quando eu ensino meu filho, meu neto a pedir bênção, não sou eu que estou abençoando. E ainda está usando a minha voz para proclamar, né? Deus te abençoe. E assim, ó, essa criança, essa pessoa, adulto, até a vida adulta, né? Vai sair abençoada. Deus te abençoe. Olha só, não sou eu, não é o nosso humano. É eu intercedendo para Deus abençoe. Então são práticas que a gente tem que trazer para a nossa vida. Que nós aprendemos lá com os nossos avós, bisavós, né? E não deixar se perder essas práticas, que elas fazem parte da nossa vida. E nessa certeza que o reparar dói, né? O reparar dói, né? Você vai ter que botar a sua cara, você vai ter que pôr a sua cara, você vai ter que se colocar nessa situação de arrependimento. Não aquela, eu perdoo, tá. Não, mas é algo assim que a gente sabe como é. Quando a gente se desafia a reparar, a consertar as situações, a gente vai fazer um olhar, um jeito diferente. E quando a gente se propõe a fazer isso como Zaqueu,
Olha que Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, então vale a pena fazer isso. Hoje a salvação entrou nessa casa, então permitamos que hoje a salvação entre em nossa casa. Amém? Amém. Nós vamos para um momento agora bacana, que é importante da pastoral, que é apresentarmos as nossas preces, e a cada prece nós vamos rezar assim: Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. E aí você pode enviar os seus pedidos para que a gente fale aqui, igual a Maria do Carmo, lá da Pastoral da Sobriedade da Paróquia Santa Luzia. Santa Luzia, rogai por nós. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. O Bertolini também, ela é da São Pedro, rogai por nós. Amém. Ele pede por um trabalho que está, por um colega de trabalho que está com Covid. Então vamos pedir a intercessão de São Pedro, que São Pedro interceda por essa pessoa, por todos que estão passando pela Covid. Também quero colocar aqui, que pediu oração para nós essa tarde, a Roseli, pedindo oração para o Mateus, que também está lutando contra situações que causam sofrimento para ele e para a família. Também queremos rezar pela saúde do Roberto Nicolodi, cunhado da nossa colega de trabalho, Ana Marli, que o Espírito Santo de Deus possa visitá-lo. Também queremos apresentar nesse momento todas as pessoas que pedem oração, que estão acometidas por doenças, câncer. Quero apresentar o José Antônio da nossa comunidade, a minha cunhada Lourdes, todos que passam por esse problema, e pedir a intercessão de Santa Madre Paulina. Quero acolher também a Leonice, que está aqui conosco, o Wesley. Muito obrigada por sua presença, por essa força que vocês nos dão. A Maria do Carmo pedindo ao Espírito Santo que nos cubra com sua bênção, que nos dê coragem para o enfrentamento do vírus, né, do coronavírus. Acolhemos também a Luísa, boa noite. A Mari aqui da nossa paróquia Santa Cruz, da Pastoral da Sobriedade. A Luísa é lá de Santa Lúcia, esposa do Guinho. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar você, sua casa. Amém. Clésio também. É São Roque lá, né? Paróquia São Roque. Lá onde Intercedei por está nós. Amém. Lá onde está o Padre Leandro. Rezemos por ele também. O Clésio também aqui da nossa paróquia Santa Cruz. Sede a nossa salvação, Santa Cruz, né? Boa noite. Que Deus te abençoe a você e a sua família, Clésio. A minha amiga e comadre Alessandra também, que está ali nos acompanhando. Que Deus te abençoe, comadre. Amém. A minha irmã, que alegria saber que a minha irmã está aí. Gente, estou com tanta saudade da minha família, de ir lá para Presidente Prudente. Com essa Covid a gente não pode sair mais de casa. Mas que Deus abençoe e tome conta de toda a minha família. O André Klein. O André da nossa Pastoral da Sobriedade também. A Eliane, que também acolhe a Eliane. A Solangia aqui também da nossa paróquia, ministra. Minha irmã, perdão. Muito difícil. É difícil, não é fácil não, mas vamos nos inspirar na Santa Cruz de Cristo. Jesus... A gente precisa olhar para a consequência da ausência de perdão, né? Nosso corpo vai sofrer se nós não nos desafiarmos e perdoarmos. O Francisco lá da paróquia São Pedro também. Muito obrigada, acolhemos de oração, você. Deus te abençoe. A paz. O Francisco também, quem é o José Luiz Bertolini. Ele ajuda a orar pelo filho, Carlos Daniel Bertolini. Estamos rezando, ele. Sim. Pedimos a graça e o Espírito Santo de Deus sobre ele, sobre a sua esposa, sobre os seus negócios. Sabedores e entendedores que Deus acolhe. E você que tem um filho dependente químico, um familiar dependente químico, saiba que as suas lágrimas e as suas orações
jamais caem dos seus olhos sem voltar com um efeito. Então nós pedimos pela poderosa intercessão de nosso bem-amado Jesus, que todas as graças e as bênçãos necessárias sejam derramadas para que nós possamos superar tudo aquilo que nos causa sofrimento e que muitas vezes nós mesmos causamos sofrimento para o próximo. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Acolhemos também a Olga, a Valdirene, a Maria do Carmo ali pedindo também pelo Rafael, seu pai, né, por sua mãe Ana Clara. Olha que nome bonito, Ana Clara. Pela sua irmã Liane, finanças, pela sua irmã com problemas financeiros, e apresentando todas as pessoas com problemas financeiros. Eu não lembro quem é o santo que intercede, acho que é a Santa Edvirges. Rogai por nós, rogai por todas essas pessoas que passam por problemas financeiros, dificuldades, também por pessoas para se libertar do vício do cigarro. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Nós queremos rezar em especial por todas as pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Quero rezar aqui pelo Clever, irmão do Clésio, pedindo a graça de Deus e a misericórdia sobre ele, a família, sobre essa decisão de buscar em outra cidade o provento. Que o Senhor possa abençoar, abrir as portas, os caminhos. Amém. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Quero apresentar cada um de vocês que está nos acompanhando. Quero apresentar a minha família. Pedir a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, que nos abençoe, nos proteja do mal, do perigo, e que Deus intervenha e faça esse milagre que tanto a gente precisa, a sua necessidade. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. E a pergunta de hoje, então, vou explicar para quem ainda não conhece, alguns não conhecem a Pastoral da Sobriedade. Nesse momento, a gente iria para outras salas, né, se dividiria em grupinhos, e os familiares não ficam juntos, então eu não fico junto com o Jerry, se for um filho também não fica junto, cada um grupo separado, para vivenciar a pergunta, e é nesse momento que nós temos liberdade para falar das nossas angústias, das nossas dificuldades, do que a gente quiser falar, temos liberdade ali, e sabendo que o que é falado ali, fica ali, é um sigilo, há um sigilo nesse momento. E aí é um grupo terapêutico também que acontece. E a pergunta de hoje? Você poderá vivenciar isso na sua casa. Isso. Refletindo a pergunta. Refletindo, fazendo a pergunta para os seus, que significa: você já reparou financeira e moralmente a quem prejudicou? Não é fácil. Não. Às vezes a gente precisa desembolsar muito dinheiro. Nossa, como que eu gastei o dinheiro da minha família com mentiras. Não foi fácil. E às vezes nem consegue reparar, né? Mas eu acho que fazer como o Zaqueu fez. Quando eu cheguei na chácara de recuperação, tinha uma placa na chácara que está no Evangelho de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, cada vez que eu e você, cada vez que o ser humano procura vivenciar, viver a verdade, a vida dele é diferente. Mas dói ser verdadeiro. E às vezes a gente até magoa alguém por ser verdadeiro. Mas eu consegui, estou conseguindo. É uma luta diária, mas você com persistência, com perseverança, você poderá dar esse passo. Por que é importante reparar? Porque quando uma pessoa nos odeia, quando nós fazemos mal para alguém, é como os relacionamentos afetivos que temos com meninas, com
a mulher com homens, com namorados, sempre algo da pessoa fica naquela. É como um velcro que você coloca um algodão. Quando você tira o algodão, fica pedaços de algodão no velcro. Assim é os nossos relacionamentos afetivos e também aqueles que nós prejudicamos. E esses pedaços de algodões, eles são levados e a pessoa, quando olha para eles, ela lembra de nós e às vezes com dor no coração, porque às vezes as pessoas não têm entendimento que ela precisa dar o perdão e ela nos odeia. O ódio dela, assim como Paulo nos ensina que nenhuma palavra má saia de nossa boca, mas somente palavras para edificação, muitas pessoas, inclusive, procuram lugares para destruir a pessoa. Então nós precisamos reparar, nós precisamos procurar as pessoas, tentar se acertar. Dá trabalho, mas é algo significativo que cada um de nós pode fazer, porque a gente vai cortar o laço. Tá? Precisamos cortar o laço dos nossos relacionamentos tortuosos do passado para que possamos ser livres. Assim como o Senhor disse para Pedro, quando instituiu ele como o primeiro Papa da Igreja, ele disse para Pedro: tudo que desligardes no céu será desligado na terra, e tudo que desligardes na terra também será desligado no céu. Assim os nossos relacionamentos, muitos deles precisam ser restaurados, não é cortados, mas restaurados. Amém? Amém. Então, como você está convidado a vivenciar essa temática dentro da sua casa, é muito interessante quando você, se você é casado e está assistindo ou irá assistir esse momento, você fazer para a pessoa. Você já reparou financeira e moralmente a quem prejudicou? Gente, não é fácil quando a pessoinha aqui olha para mim e fala: você fez tal coisa. E eu, nessa condição que estou, olho para ela: fiz. Às vezes dói dizer que fez, às vezes não, na maioria das vezes dói. Na maioria das vezes dói dizer: eu estou errado. Quer vencer uma pessoa que ela tem o costume de teimar? Você conhece alguém que teima muito? Fala para ela: você está certo. Nossa, é a melhor resposta. Mas aí também eu preciso de sobriedade. Quer convencer uma Ficar pessoa lembrando. que grita, que xinga muito dentro da sua casa? Olha para ela e faça a terapia do gole de água. O que é isso? Eu conto. Então conta. É uma história que um padre contou numa das pregações que eu fui aí quando era jovem ainda. Ele contando que uma mulher foi conversar com ele e disse que o marido dela sempre brigava com ela, ele era uma pessoa muito irritada, não sei o que. Aí ele pegou e ele deu um vidrinho de água para ela e falou: toda vez que ele chegar bravo, nervoso, você coloca essa água na boca e não engole até ele chegar. E nesse momento você vai rezando e não engole a água. Só a hora que ele se acalmar, você engole a água. E ela fez isso. Aí chegou lá, ela voltou lá e falou assim: padre, eu preciso mais daquela água porque ela fez um milagre lá em casa. E ela perguntou: o que tem nessa água? Não, era uma água abençoada, o padre tinha dito. Aí ele pegou e falou assim: essa água aí é da torneira, não é abençoada. Aí ele explicou: foi o silêncio. Quando alguém estiver nervoso, faça silêncio. Que os dois não vão brigar sozinhos, né? Não, nunca, né? Mas é uma história bonita e é verdadeira essa história. Assim, quando alguém brigar com você no trânsito, ou erguer a voz, ou fazer gesto, faça silêncio. A gente tem que pedir sobriedade. Ter sobriedade em todos os momentos. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Olha, gente, chegou também aqui a Clary. A Clary de Santa Lúcia. De Santa Lúcia, mãe do Laércio. Acolhemos a senhora. Que São Roque interceda por nós, né? Pelo seu filho, meu compadre, Laércio. A Mari Brandão pede oração pela família. Amém. Amém.
Quero convidar você agora, nesse momento, a rezar conosco a oração final da sobriedade. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego a minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados, para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, só por hoje, graças a Deus. Dai-nos a sobriedade. Sobriedade e paz. Amém. Amém. Então, queremos convidar você para a próxima segunda-feira, vivenciar o próximo passo conosco. Com quem vai estar aqui conosco? Vai estar junto conosco o Padre... ele combinou que Luciano. está, né? Só se acontecer algum problema. Vamos acreditar. Ele disse que vai estar para passar o passo professar a fé. Professar a fé. A gente está com bastante ansioso. A gente está bastante ansioso para que ele venha passar o passo com a gente, né? Professar a fé. Amém. Eu quero convidar você que está conosco, que ainda vai assistir essa live no Facebook ou no YouTube, para que você reze conosco um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo, um Glória ao Pai, pedindo assim a graça de Deus para que nós tenhamos uma ótima semana, reparando todas as situações que precisam ser reparadas. E buscar a sobriedade em todas as situações, principalmente naquela que nos deixa mais sem sobriedade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo e rogando aos santos anjos de Deus, a proteção, para que eles protejam os nossos filhos, a nossa caminhada. Sabe que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, deu a nós, a cada um de nós, um anjo da guarda. Nós não sabemos o nome. Dos anjos da guarda, a gente só sabe o nome daqueles que estão na Bíblia, que é São Rafael, São Gabriel e São Miguel. Só os três. Isso de ter nome de anjo já não são outras coisas, né? Mas nós temos nosso anjo da guarda. E que eles possam nos ajudar na saída e no retorno das nossas casas. Nos protegendo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de Pela nós. poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pietá, que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre aquelas pessoas que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Admitir
entregar-me em teus braços de amor, me arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Tchau, tchau, até segunda, 20 horas.